Usando então os dormentes e os trilhos de um trem para falar do intemperismo físico, dá para pensar o seguinte: vocês já devem ter visto que os trens têm as rodas de ferro, tá? E aí os trilhos dos trens também são de ferro, são de metal. É ferro, mas tá, eu quero falar no sentido de ser metal. E que os dormentes dos trilhos são feitos de madeira. O que são os dormentes? Os trilhos é por onde o trem vai passar. E os dormentes são como se fossem os degraus de uma escada, né? Só que no chão, ligando um trilho ao outro. Por que os dormentes são de madeira e o trilho é de ferro? Bom, os trilhos dos trens, como eles são feitos de metais, no caso do ferro, ele é muito suscetível à transformação por temperatura, ao intemperismo físico, certo? Então, quando esse trilho está exposto ali no sol, né? Como ele está exposto ali ao sol, ele vai ser aquecido. Ao ser aquecido, vai haver uma agitação das moléculas, certo? E ao aquecer, essas moléculas elas vão expandir. Expandindo, elas poderiam fazer o quê? A deformação do trilho do trem. Ele poderia ficar todo torto. É como colocar qualquer coisa que fique ao sol, coloca um plástico fininho e deixa ele, só para observar, deixa ele uma tarde toda ao sol para você ver. Vai haver uma agitação das moléculas, desagrega essas moléculas e elas se reorganizam de forma diferente. Elas vai ficar tudo torto e tal, né? No caso dos minerais que compõem o ferro, também vai acontecer a mesma coisa. Essas moléculas vão se agitar, desagrega, e quando agrega de novo, que resfria, ele vai ter um outro formato. Para impedir esse formato, que mude o formato, existem os dormentes de madeira. Por quê? Porque a madeira, ela não é um transmissor de calor, ela não transmite calor e nem armazena calor. Então, ela não muda o formato dela, ela não tem essa desagregação de moléculas, certo? Ela mantém o formato dela mesmo com sol intenso. Já o ferro, não. O ferro, ele ficaria torto, ele transformaria. Os dormentes estão ali para manter o ferro no lugar dele, para que ele não sofra nenhuma transformação e não desagregue os metais que fazem parte dele, os minerais do ferro, né? Isso eu chamo de intemperismo físico, mas na natureza isso acontece o tempo todo, tá? E eu acho que eu mostrei aquela rocha para vocês que parecia cheia de bolhas, lembram disso? O que isso era? Ela passou por uma situação, né, de tanto interna quanto externamente de transformação por conta de pressão e temperatura. Tá? Aí as temperaturas fizeram com que ela tivesse aquela desagregação. Provavelmente, originalmente, ela não era cheia de bolhas, mas depois ela passou pelo processo de transformação e ficou daquele jeito, tá? O que é normal quando eu estou falando também aqui externamente num processo de intemperismo físico. Agora, falando das dunas, nas praias, nesses lugares. O que eles são? As praias são áreas de... Agora eu lembrei a palavra. Eu estava falando de acúmulo antes, né? De deposição, lembrei a palavra, de deposição de sedimentos, certo? Então, a areia da praia, as dunas, praias que têm dunas, o que isso significa? São áreas de deposição. Então, existem as áreas em que foram desgastadas, né? Que o vento, a água da chuva fizeram esse processo de erosão e de intemperismo, de desgaste, e existem as áreas de deposição. Área de desgaste geralmente mais altas, área de deposição geralmente mais baixas, certo? É onde ficam os sedimentos todos que foram desgastados, depositados. E eu tenho também as situações, para falar de intemperismo, eu tenho também a situação da formação dos fiordes. Os fiordes são rupturas na rocha, né? E essa rocha, ela tem uma ruptura, uma fenda que abre ali. Só que, geralmente, onde acontece isso para poder formar fiord, isso acontece em área de mar, certo? Ou rios muito gigantescos, mas em especial em áreas de mar. Aí o que acontece? Abre aquela fenda, aquela ruptura, e no meio começa a circular água. A água vai fazer todo um desgaste dessa rocha, principalmente da parte mais funda, e o que vai acontecendo? Vai aumentando o corredor, vai aumentando a ruptura, certo? Ou essa área entre um lado e outro. Quando chega a ponto de milhões de anos e que a gente hoje pode passear na Noruega, por exemplo, entre os fiordes, o que você está vendo é, na verdade, uma ruptura que começou bem pequenininha, a rocha só fragmentou, mas como a água começou a passar ali, a água foi fazendo esse processo de intemperismo, de desgaste lento e retirada dos sedimentos,
certo? Onde esses sedimentos foram parar? Provavelmente depositados em áreas que são praias mais à frente, tá? Em áreas de praias. Essas praias, essas areias, essas dunas, nada mais são do que depósitos que a água carrega e o vento também, de rochas que foram desgastadas, certo? Então, sim, quando a gente está na praia, aquela areia que a gente pisa tem uma grande probabilidade de não ser, tem uma grande probabilidade, não, a maior parte daquela areia não é dali, não é de origem daquele lugar. Ela foi trazida pela água do mar e pelo vento de diversas partes do mundo através da corrente marítima, tá? Então, quando você está na praia, você não está tocando apenas em fragmentos que fazem parte de Barra Velha, de Pissarras. Ali tem fragmentos, tem sedimentos que podem ter vindo de diversas partes do mundo diferentes, através da água e através do vento. Outra situação muito interessante do intemperismo e da capacidade de desgaste do intemperismo, tanto químico quanto físico, são as formações de cavernas, certo? Eu já falei um pouquinho sobre as cavernas com vocês. Eu acho que já falei, não lembro, mas acho que já falei sobre as cavernas com vocês, mas qualquer coisa eu falo de novo. Vou falar agora, né, sobre as cavernas, e eu sinto muito porque a intenção era justamente esse ano ter levado vocês para Botuverá para visitar as cavernas, para poder fazer esse estudo geológico, já que esse ano a gente está fazendo esse estudo geológico da base física do planeta Terra, né? A intenção era, eu e a Edmara, levar vocês para Botuverá para poder fazer essas aulas lá dentro da própria caverna, mas as circunstâncias não permitiram. Mas tudo bem, isso não quer dizer que não vai acontecer em algum momento, tá? E aí, dentro das cavernas, quando a gente vê as estalactites, que são aqueles desgastes de cima para baixo, e as estalagmites, os desgastes de baixo para cima, aquelas formações de picos, assim, né? A gente tem bem claro o processo de intemperismo. Nesse caso, primeira coisa, o intemperismo químico é a água, certo? Que lá em cima aqui tem rocha, aí tem floresta, vegetação, chove, né? Essa vegetação usa um pouco da água, a outra parte infiltra no solo atravessa as rochas e vai parar onde é o teto da caverna. No teto da caverna, essa água vai procurar o quê? Gravidade, vai procurar o chão. Quando ela for pingar, ela vai desgastando todo o teto da caverna. E ao desgastar esses sedimentos de calcário, de arenito, dos quais as cavernas são feitas, vai pingando junto. Esses sedimentos, esses mineraizinhos, fragmentos pequenininhos, vão pingando junto. Só que esse pingar é tanto e é o tempo todo, por milhares de anos, que isso vai se acumulando ali em cima, quando pinga, e lá embaixo, onde chega o fragmento. E aí eu formo as estalactites, que são essas pontas do teto, e as estalagmites, que são as pontas que vêm do chão, certo? Formando aquela situação que parece, como que se dizia antigamente, das cavernas, que era a boca do diabo, boca de dragão, não sei o que, então, porque parecem dentes, né? Então, essas formações se dão por conta do intemperismo químico dentro das cavernas, tá, gente? Tá. Se o relevo é todo dinâmico e tem toda essa transformação, o solo também tá? O nosso solo, vocês viram, né? Ele é todo um processo, primeiro de desgaste, depois de sedimentação, melhor, de deposição, depois sedimenta, desgasta de novo. Então, o solo, ele vai passando por todos esses processos de transformação. Quando eu vou falar do Brasil, por exemplo, eu estou falando de um solo de formação lá do período pré-cambriano. Pensa. Então, nós já tivemos cadeias de montanhas aqui, sim, tá? Aqui no Brasil. Só que como são montanhas de uma formação muito antiga do planeta Terra, elas foram passando pela transformação de agentes externos do relevo, tanto intemperismo quanto a erosão, que foram moldando tudo isso. E hoje o Brasil tem um relevo mais plano, certo? Nós temos áreas de planalto, áreas de depressão, de planície, nós temos áreas interessantíssimas de chapadas, que são áreas de planalto, só que completamente lisas. Por que isso? O que aconteceu para elas ficarem parecendo mesas, serem chapadas? Ora, o que ocorre ali é toda uma ação de intemperismo eólico, do vento, trabalhando por milhares e milhares de anos. Então, tudo isso, o relevo do Brasil ser mais baixo, que chato, nos outros lugares tem um monte de montanha, aqui não tem. Pois é.
mas isso nada mais é do que uma prova de que o nosso relevo é extremamente antigo. Então, quando a gente está tocando no relevo do Brasil, eu não estou tocando em 60, em 100 milhões de anos atrás, eu estou tocando em 200, em 300 milhões de anos atrás, certo? É um relevo já desgastado, sinônimo de que é muito, muito antigo. Então, sempre valorizar o nosso relevo, porque ele já é um avô, né? Um vozinho. Tá, deixa eu entrar um pouco mais agora, então, nessa formação do relevo. Bom, todo relevo tem essas partes que eu vou falar para vocês agora. Ele tem uma base geológica tectônica, uma placa tectônica embaixo. Ele tem a litologia. Ó, eu acho legal vocês anotarem isso, porque deixa eu ver se isso tem aqui na apostila de vocês. Ah, então, é só cita, assim, tá? É legal vocês anotarem. Então, o que forma esse relevo que a gente tem aqui fora, esse solo que a gente tem aqui fora? Primeiro, uma base geológica, que é a placa tectônica. Acima da placa tectônica, eu tenho a base litológica, ou a parte de rocha e solo, certo? E aí, por fim, eu tenho os agentes modeladores. O vento, a água da chuva, eu tenho o sol, a energia do sol, que fragmenta as rochas também, que aquece, que faz transformações também, tá? Os agentes modeladores, tem o gelo, nas áreas glaciais tem o mar, nas áreas que tem a presença do mar. Então, eu tenho esses agentes modeladores. Então, a base do relevo quais são? Primeiro, você tem a placa tectônica, a base geológica. Depois, você tem a base litológica, que são as rochas e o solo. E, por fim, os agentes modeladores, que vão transformar tudo isso. Durante um período, deixando mais pontiagudo, passam milhões de anos, vai aplainando o terreno, aí tudo aquilo que foi desgastado aqui acumula de outro lado, sedimenta, vai formando outras formas de relevo, vai formando karst, grave, enfim, tem o movimento das placas, tudo isso vai sendo transformado. Agora, eu queria que vocês dessem uma olhada na página 32, nesse mapa das estruturas geológicas do mundo. Aqui, ó. Olha, tá aqui, ó. Página 32. Então, tá, vamos lá. Principais tipos de base geológica. Acabei de explicar para vocês que o relevo tem, primeiro, uma base geológica, depois rocha e solo, e, por fim, os modeladores dele, né? Os modeladores externos, porque os internos já estão abaixo da placa tectônica. Olha ali, eu tenho bacia sedimentar em verde, em amarelo, dobramentos modernos, em laranja, dobramentos antigos, e em marrom, pelo menos são as cores que eu estou vendo aqui na minha apostila, né? Escudo cristalino. Tá, o que significa cada um desses? Ou o que tem em cima de cada um desses? Simplesmente isso está solto por ali, então eu não sei aqui embaixo de mim, eu estou no litoral de Santa Catarina, será que aqui é uma bacia sedimentária, um dobramento moderno, dobramento antigo ou escudo cristalino? Eu sei o relevo aqui em cima, eu sei a litologia, ou seja, o tipo de rocha, solo, mas qual é o tipo de base geológica, tectônica? Qual é a estrutura geológica que tem aqui? Aí é saber identificar, é bacia sedimentar, é dobramento moderno, é dobramento antigo, é escudo cristalino, qual que é? Para vocês saberem isso, é só prestar atenção no seguinte, ó. Escudos cristalinos são considerados os mais antigos do planeta. É a base geológica mais antiga do planeta. É aquela que já passou por situações de pressão e temperatura durante toda a formação do planeta Terra, tá? Durante todo esse processo. Como que eu identifico isso? Todos os lugares onde eu tenho encontro rochas cristalinas, ou seja, onde eu consigo escavar aqueles minerais de alto valor, diamante, rubi, esmeralda, ametista, certo? Onde eu tenho essas rochas cristalinas, esses minerais que para nós humanos têm valor de comércio, eu estou tendo uma base geológica de escudo cristalino, também chamado de cráton, ok? Pode encontrar qualquer um desses dois nomes, ou escudo cristalino ou cráton. Qualquer um desses dois é o nome da base geológica. Peraí, então aquela região ali de Minas Gerais, aqueles lugares ali, eles são de uma base geológica tão antiga assim? É o que eu estou dizendo para vocês. O Brasil, toda a formação geológica, litológica, e o relevo do Brasil é de formação muito antiga, são das partes mais antigas do planeta, certo? Então, sim, é por isso que a gente encontra bastante rochas
que são cristalinas, né? Ou de brilho vítreo, como se diz, e aí a gente encontra essas rochas em maior quantidade. Na África também tem muito, muito disso, em várias partes do mundo, né? E aí onde eu tô? Eu estou numa base geológica de escudo cristalino, de cráton, é isso que tem embaixo. O que vai ter em cima do escudo cristalino, em cima do cráton? Certo? Eu vou ter essa formação de dobramentos antigos, que já foram desgastados, já foi montanha e já foi desgastado. Aí, depois disso, eu vou falar seguindo a lógica da apostila de vocês aqui, eu vou falar das bacias sedimentares, que são antigos ambientes marinhos. Acredite se puder. Isso tudo, onde eu tenho bacia sedimentar hoje, a maioria delas já foi área abaixo do mar. Tá? Então, por isso que são áreas com grandes depósitos de sedimento, porque esses sedimentos vão sempre procurar a área mais baixa do relevo. A tendência, né, gente, pela lógica da gravidade, é que as coisas desçam. Então, esses sedimentos que são desgastados de outros relevos, de áreas mais altas, eles se acumulam nas bacias sedimentares. Olha, o que é uma bacia, se não algo que era plano e que tem um formato de acúmulo, né? É uma bacia, um depósito. Certo? Então, bacias sedimentares são áreas mais baixas do relevo que servem de depósito de sedimentos, bacias sedimentares. Tudo que é desgastado pelo vento, pelas geleiras, pelo mar, pela chuva, tudo isso que é desgastado, todos esses sedimentos que se desgastam do relevo, eles tendem a descer para onde? Para as áreas de bacia sedimentar. Onde tem bacia sedimentar? Ou o que tem acima das bacias sedimentares? No relevo, as planícies, certo, gente? São as áreas de planície. Desculpa, eu não falei do escudo cristalino. Escudo cristalino, ou cráton, em cima dele é planalto, ok? A formação geológica é cráton ou escudo cristalino. O relevo, a litologia que tem em cima, planalto. Quando eu estou falando em bacia sedimentar, eu tenho essa formação de relevo lá embaixo, né, tectônico. É bacia sedimentar. Qual é o relevo que eu enxergo? Aqui em cima, certo? Áreas de planície e depressão. Então, o que tem embaixo da gente aqui? Nós estamos numa área de planície. Nós estamos num relevo de planície, mas de base geológica de bacia sedimentar. É o que está embaixo, certo? Bacia sedimentar. Na apostila de vocês, na página 33, tem uma imagem maravilhosa lá em cima de um lugar que eu já visitei, faço questão de salientar ele e adoraria que vocês pudessem visitar, que é o Cânion do Guartelá. Tá aqui, ó. É um lugar difícil de chegar, tem que ter um preparo físico, olha, bom pra caramba. Você chega no parque lá e você se aventura a entrar lá, eles já têm várias placas durante o parque, assim, ao longo do parque da região do campo do Cânion do Guartelá, tem diversas placas que dizem assim: se precisar de ajuda, peça aos nossos atendentes para chamar o Jeep. E daí tem um Jeep que fica circulando por lá, claro que não o tempo todo perto da gente, porque tem áreas que não tem como o Jeep chegar, mas esses Jeeps, eles ficam circulando por lá, quando a pessoa não der mais conta de si, o Jeep socorre e leva. E daí na parte de baixo lá, que é a entrada do parque, e da área dos canyons, tem atendimento também de enfermaria e tal, porque realmente é bem íngreme, bem complexo de chegar lá, certo? Tá. Deixa eu só, peraí que aconteceu uma coisa aqui no meu computador. Aqui. Tá, então, como eu estava falando para vocês, o que acontece, o que eu tenho lá no Cânion do Guartelá? O Cânion do Guartelá, ele é uma área, gente, que já foi fundo de mar, certo? Só que esse fundo de mar, ele foi sendo desgastado ao longo de milhões de anos. Eu só estou salvando os negócios aqui, tá, gente? Esse fundo de mar foi desgastado ao longo de milhões de anos, e com esse desgaste ao longo de milhões de anos, do lado dele foram as áreas que foram sendo abertas. Ai, só um minuto. As áreas que foram sendo abertas foram recebendo mais sedimentos e acumulando. Então, ao mesmo tempo que ele era baixo, foi desgastando e acumulando lá embaixo, em cima também foi acumulando, o que é um caminho contrário da lógica natural. Então, ele foi
aumentando e gastando, aumentando e gastando. Então, a área de cânion é extremamente alta, é muito profunda. E para ajudar, ainda tem a água até hoje do rio Tibagi, que continua fazendo esse processo de desgaste. São mais de 900 metros entre a área mais alta do cânion e a área mais baixa. Aqui em Santa Catarina, a gente tem cânions também de 600, de 700 metros, né? Mas essa do cânion do Guartelá são 900 e alguma coisa, é um pouquinho mais que 900 metros de altitude. Então, são quase 1.000 metros de desgaste que foi acontecendo e, ao mesmo tempo, de deposição que foi sendo feita em cima, conforme o mar foi se afastando, tá? E vocês vão ver, é uma região que não é perto do mar. É um lugar, assim, que se vocês procurarem no mapa, não é perto do mar. Para imaginar toda a movimentação que já aconteceu no planeta, né? No nosso fundo oceânico. Tá. Depois disso, vem os dobramentos modernos, página 33. Aqui embaixo do mapa. Tá? Mostrando os principais dobramentos modernos. Dobramentos modernos, já falei para vocês, é a última formação do relevo, são as montanhas mais altas, por isso dobramentos modernos, certo? Porque foram as últimas formações de relevo no movimento de dobra da placa tectônica. Isso significa que são cadeias de montanhas formadas na última era, na era cenozoica, na era atual que nós estamos vivendo agora, tá bom? Olha, eu acho que já foi bastante coisa por aqui, até aqui. Mais do que isso, vai ser só para começar a confundir vocês. Então, eu acho que até aqui já é bastante suficiente. Vocês têm esse trabalho da Terra Oca, ele deve ser, o tempo de entrega dele é hoje, né, gente? Então, vocês não esqueçam, tá? De me passar hoje. Quero saber uma coisa, dúvidas até aqui, gente, dessa parte dos agentes internos e externos do relevo? Eu sei que é bastante coisa, mas é o que o tempo nos exige. Uma aula só, quase 2, né, por semana, é bem pouco nesse momento, mas é o que tem. Dúvida, problema? Perguntem agora. Não, prof, acho que tá bem tranquilo. Então tá. Também assim, ó, gente, pesquisem, sabe? Procurem vídeos e coisa que tratem disso, que mostrem isso. Eu vou ir passando vídeo, vou passar hoje um vídeo para vocês também. E daí esses vídeos que eu vou passando, assistam, porque são interessantes de ver o processo que acontece, de entender esses processos, tá bom? Beleza? Então tá. Vou passar uma atividade lá para vocês da página 34 para a próxima aula. Lembrem-se de mandar o trabalho hoje, e eu vou mandar o vídeo também, e a gente se fala então quando? Segunda, que tem aula de sociologia? É isso? Então, É isso. Então tá. Até a próxima aula, gente. Beijo. Bom fim de semana. Aproveitem bem, tá? Bom final de semana.